Iniciando aqui a segunda parte do nosso mini treinamento, falando da gestão cristã. Como fazer gestão cristã? Bom, fazer gestão cristã, que eu já estava falando na primeira parte, é ter o novo nascimento, é ser guiado pelo Espírito Santo. E aí então, como você é comandado pelo Espírito Santo, ele vai te dizer o que fazer. Agora você precisa incrementar um relacionamento com ele, que é o que eu estou fazendo, né? Fazendo esses trabalhos para dar glória a Deus. Por isso que eu peço para você participar, porque à medida que você compartilha, você também está fazendo o trabalho de falar, através de compartilhamento da sua rede social, de Deus, né? E aplicado ao empreendedorismo que dá condição de trabalho para qualquer um. Qualquer um pode trabalhar, fazer o empreendedorismo geotécnico, questão verdadeira. E é o que eu falo muito nas mini aulas às 16 horas, que é de terraplanagem. O plano de terraplanagem está em qualquer lugar. Bom, hoje eu vou comentar um pouquinho sobre a vida espiritual, né? E estou pegando aqui um slide do Lawrence Kuhn, né? Ele é professor universitário e ele, em uma conferência chamada A Renovação da Mente na Era da Cultura Digital, né? Tá aí o link dessa conferência. E eu peguei o slide dele, pedi para ele, e esse slide aqui fala, ó, na conversão. Na conversão, né, você tem o seu espírito vivificado. E olha que o seu espírito, porque nós somos formados por corpo, alma e espírito. Então, na conversão, o nosso espírito é vivificado. Esse é o grande negócio. Uma criança que nasce hoje, você que viveu aí 20, 30, 40, 70 anos, se você não nasceu de novo, seu espírito está mortificado, né? Então, o homem natural, ele tem um espírito morto. Então, a vontade dele, o sentimento dele, o pensamento dele vem da onde? Da alma. É a alma que faz com que ele tenha. Então, se a alma é o eu. Então, eu tenho vontade, eu tenho sentimento, eu tenho um pensamento. Quando você vivifica o seu espírito, você passa a ouvir a intuição de Deus, a voz de Deus. Você vai ter comunhão com a Trindade e você vai ter a consciência certa que vem do Espírito Santo. Então, a diferença do homem natural na conversão para o homem, então, espiritual, e nós estamos aqui falando em praticar a vida espiritual, é fantástica a diferença. É astronômica, é infinita. No entanto, você passa aqui, se você se manter com o espírito morto, você vai ter 100 anos, 200 anos de vida. E com você, com o seu espírito vivificado, você vai ter eternidade. Então não dá para comparar 100, 200 anos com a eternidade. É uma coisa astronômica, não dá para comparar, é uma fagulha. E mais, o nosso corpo na vida eterna, ele é um corpo glorificado, como Jesus Cristo teve o corpo glorificado, porque ele conseguiu fazer isso, né? Exatamente por terem matado, ele deixou matar, quando ele não tinha pecado nenhum. Ele não podia ser morto. Ele não tinha pecado. Bom, mas o mais importante ainda para nós aqui nesse momento é vocês perceberem quando vocês estão seguindo o Espírito e quando não estão. Então eu vou dar uma regrinha muito fácil de qualquer um perceber em si, né? Se o inimigo deixar, porque na verdade é o inimigo que obnubila, ele cega a gente para não ver essas coisas. Então, o 95% de nós, eles buscam o quê? 95% de nós tem uma vida com o espírito morto. E o que nós buscamos? Nós buscamos culpados. Então eu vejo quando uma pessoa começa a qualquer problema que aconteça, qualquer problema, acontece com ela, ela põe a culpa no outro, ela não assume, ela acusa o outro, ela não está sendo guiada pelo Espírito Santo. Porque todas as circunstâncias da vida
É para a gente ver dentro da gente, não fora. Né? Não é no sentido de culpar, é no sentido de entender qual o objetivo de Deus com aquela situação, com aquela circunstância. Então, a primeira coisa que qualquer um pode verificar em si mesmo é a culpa. Né? E quem vê culpa em alguém, ou nele ou em alguém. Depois, a história de justificar, por isso que eu falo, pessoal, não faz blá, 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 blá. Por que que eu quero falar isso? Não faz blá, blá. Porque vai explicar, vai justificar. Não precisa justificar, explicar. Precisa dizer o que é. Essas verborreias que a gente faz, elas são prova que não vem do Espírito Santo. É isso que a gente está querendo colocar aqui. Tá? E explicações, idem. Né? Então, não é para justificar, não é para explicar, a menos que uma pessoa te peça explicação, peça justificativa, é diferente. Mas eu percebo que as pessoas, elas cometem seus erros e elas justificam porque errou. Elas explicam porque errou. Isso não é necessário, a menos que alguém pergunte. Então veja se não está esse grupo de 95%. Reclamam. Né? As pessoas reclamam. Reclamam porque está quente, reclamam porque está frio, reclamam porque ganha pouco, reclamam porque tem problema com a administração do dinheiro. Né? Reclamam. Reclamam porque não gostou da comida, reclamam porque a comida está muito quente, está muito fria. Enfim, reclamam. Reclamam de tudo. E isso é uma afronta a Deus. Porque tudo que está acontecendo com a criatura, vamos dizer assim, tem o objetivo de Deus. Tem o objetivo de que a pessoa vá procurar nele as coisas. Não em si. E mais, o propósito de buscar nele traz um novo nascimento, que é a vida em Cristo, que é a vida espiritual. Então, Deus está querendo que todo mundo, que esses 95%, viessem a ter uma vida espiritual. Procurasse nele. Né? Eu sempre dou o meu próprio exemplo, o testemunho. Quando eu perdi meu pai, não fui reclamar, não fui culpar os outros, né? Podia ter culpado os médicos. Não que os médicos não tivessem culpa, mas eu não culpei os médicos. Eu não fui justificar, ele estava muito velho. Eu não fui explicar que ele realmente fumava muito. Eu não fui reclamar e colocar como vítima. Não. Eu fui procurar Deus e encontrei. E por isso que eu estou aqui testemunhando. Vitimização. Né? Essa é outra coisa. Quando o outro faz alguma coisa para mim, a gente se sente vítima do outro. Ah, porque ele me bateu. Ah, porque ele me xingou. Ah, porque ela saiu com um vizinho. Se essa vítima. Vítima do pai, que o pai não dá as coisas, que a mãe não dá, que não está conseguindo passar de ano. Vítima, se acha vítima. E tudo isso afronta a Deus, porque Deus tem exatamente o objetivo contrário. Já falei. Então, os 5% que tem aí são aqueles que buscam o quê? Buscam propostas. Então, proposta. Eu percebo que tem gente que não consegue fazer um planejamento de um almoço. Então, o que nós vamos fazer amanhã? Vamos almoçar o quê? Vamos fazer isso? A pessoa não consegue. Ela não tem proposta. Sabe por quê? Porque ela é voluntarista. Ela quer chegar na hora, eu tenho vontade de comer tal coisa. Ela não consegue planejar. E eu percebo que isso vai para o empreendedorismo. A pessoa não traz proposta. Ela ou o põe culpado, ela justifica, ou ela explica, ou reclama, ou se sente vítima. Mas ela não propõe nada. Por que não propõe? Porque não tem Espírito Santo. Ixi, peraí. Peraí que eu me desentendi com o mouse. Então, proposta. Não tem proposta. O que mais? Soluções. Não traz soluções. Né? Não tem solução. A pessoa reclama de uma coisa, mas não fala, então vou trocar a cadeira, por exemplo, seria uma proposta. Ela caiu, quebrou e tal.
Ela fica culpando o dono da cadeira, que não troca a cadeira, que o outro que empurrou ela, mas ela não tem uma solução tipo, vamos comprar uma cadeira. Não tem solução. É uma pessoa que não é propositiva. Ela não tem proposta, não tem solução e, portanto, não tem resultados também. Também reclama dos resultados. Ela não vai atrás de entender como faz a conta, como obter resultado. Ela não estuda para saber mais. Ela não pergunta. Então, veja, amanhã eu vou até repetir esses slides focado mais no empreendedorismo geotécnico para as pessoas que trabalham conosco, né? Mas é isso. É impressionante como 95% das pessoas estão buscando culpados e só 5% atrás de propostas de solução para as coisas. Vamos para a próxima parte, então, do nosso mini treinamento, falando, então,